Boa noite. Nós vamos falar sobre as desinências do verbo, as partes do verbo. O verbo é uma palavra. O verbo é uma palavra que apresenta morfemas. Toda palavra apresenta morfemas. O que são morfemas? São as menores partes dotadas de significado na palavra. O principal morfema que conhecemos é o radical. Toda palavra tem um radical. Esse radical é o que fornece o significado básico da palavra. Quando se fala em vitalidade, nós entendemos que essa palavra tem a ver com vida. Por quê? Porque o radical traz essa ideia. Mesmo que a gente fale vita e a palavra vida tenha uma outra escrita, né? Há uma mudança do D para o T. Isso ocorre em virtude de quando uma palavra deriva a outra, muitas vezes a própria organização da língua, a própria genética da língua, podemos assim dizer, a organização interna dela traz certas mudanças. Isso ocorre naturalmente. É o que ocorre quando de vida se transforma um outro substantivo que é vitalidade. Pelo sufixo dade, a gente entende que é um substantivo abstrato. Então esse sufixo dade, ele traz essa característica. Ele traz essa informação. O sufixo do substantivo é um morfema. Os substantivos que terminam em dade, eles são abstratos. Então a gente pode citar saudade, felicidade, podemos citar maldade, todos são substantivos abstratos. No caso específico do verbo, ele tem também os seus morfemas, o radical, a vogal temática e as duas desinências, a desinência número pessoal e a desinência modo temporal. Então o verbo ele apresenta numa equação que alguns gramáticos trazem, ele apresenta 5 morfemas. O radical, a vogal temática, que indica qual é a família do verbo. A gente tem 3 famílias de verbo, 3 conjugações verbais. A primeira conjugação dos verbos que terminam em AR. Então esse Azinho é a vogal temática desses verbos dessa família. A segunda família de verbos é dos que terminam em ER. Então esse é a vogal temática dos verbos dessa família. E a terceira família é dos verbos que terminam em IR. O I é a vogal temática dos verbos dessa família. A junção do radical mais a vogal temática forma o que se chama do tema. O tema do verbo é a junção do radical mais a vogal temática. Considerando, por exemplo, o verbo amar, você tem o radical, vai até o M. Qual é a vogal temática do verbo amar? É o A. A junção de radical mais vogal temática forma o tema. Então o tema é o ama. Você tem a palavra partir. Qual é o radical? Vai até o T. A vogal temática, o I. E o tema é então parte. Você tem a palavra beber. Qual é o radical? Vai até o B. A vogal temática é o E. Então o tema é bebe. Uma regrinha como eu tenho o tema do verbo, é só tirar o R, que é a desinência de infinitivo. Então se você tem amar, tira o R, fica ama. Aqui você tem 3 morfemas. Tem o radical, vogal temática e a soma dos dois forma o tema. Você tem partir, tira a desinência de infinitivo, que é o R. Tem o radical mais a vogal temática, a soma deles forma o tema. Você tem a palavra beber, tira a desinência de infinitivo R. Tem o radical, tem a vogal temática, a soma forma o tema e o tema é bebe. Eu vou dar sequência à minha aula lembrando dos 4 primeiros versos de um poema de Gregório de Matos, que ele especifica muito essa questão que
o todo sem a parte não é todo, e a parte sem o todo não é parte. Então, os 4 primeiros versos são assim: o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. O que se entende desses versos? É que mesmo a parte sendo parte, ela é todo. Porque o todo sem ela não se faz todo. Então existe um todo em cada parte. O todo é a junção de cada parte que é toda dentro do todo. O todo é todo pelas somas das partes todas de seu todo. Ok? O verbo e as palavras também são assim. Quando nós entendemos os sentidos dos verbos, viajávamos, cantávamos, cantarei, cantei. Como que eu vou entender? Como que no ato de leitura, no ato de falar, como que eu trago as informações que eu quero para aquela palavra? Sabendo que o verbo é uma palavra que varia em número, varia em pessoa, varia em tempo, varia em modo e varia em voz. Mas no nosso caso aqui dos morfemas, eu só vou trabalhar os conceitos de número e pessoa, modo e tempo. Como que eu quero? Eu quero trazer uma informação para o verbo possível, não real, não que esteja acontecendo agora, mas é uma possibilidade provável. Como que eu vou saber que isso vai acontecer? Eu vou, com certeza, conjugar esse verbo em um tempo e um modo, e vai ter um morfema lá, uma desinência de modo e tempo que vai trazer aquela informação. Quando eu digo, se desejássemos, esse verbo desejássemos, ele está muito longe da conjugação do verbo desejar para uma ação que está acontecendo agora, para uma ação que acontece ou que acontecerá. Eu desejo, desejamos um Feliz Natal, já está chegando, né, gente? Desejamos um Feliz Natal, desejamos boa sorte, desejamos. As partes do verbo indicam que a ação está acontecendo naquele momento que se fala, ou seja, no presente. Desejássemos, tem aí uns morfemas aqui que indicam que esse verbo ele não indica uma ação do presente, do modo indicativo, ele indica uma ideia, um significado duvidoso, e isso lembra logo o modo subjuntivo e lembra também um tempo específico do subjuntivo, porque existe um morfema ali que indica qual é o tempo. Então, a parte, ela é parte, mas em sua particularidade, ela é todo, porque ela faz o todo, que é a soma de todas as partes. Então, essas informações são muito importantes para o entendimento do verbo. Então, vamos às desinências. Quais são elas? As desinências de número e pessoa, as desinências de modo e tempo. As desinências de número e pessoa, elas vão indicar a pessoa e o número da forma verbal, ou se ela está na primeira pessoa, na segunda pessoa ou na terceira pessoa do singular ou do plural. Por exemplo, o S-zinho que aparece quando conjugamos o verbo na segunda pessoa do singular, tu bebes, tu cantas, tu vives. Esse S-zinho que tem que aparecer porque a segunda pessoa tem essa desinência. Esse S-zinho é uma desinência de número e pessoa. Ele indica que o verbo está na segunda pessoa do singular. Quando a gente diz cantais, bebeis, partis,
No caso do partis, o i está já no radical, então é como se fosse a soma do i do radical, o i da vogal temática, mais o i da desinência de número de pessoa, is. Então vai haver o que eles chamam de crase aqui nesse caso. Vai fundir-se essas duas vogais, esses dois sons. Então não vai ter dois is, então partis. Mas a desinência de número de pessoa da segunda pessoa do plural, que é o vós, é o ies. Então você tem amais, vós amais, vós bebeis, vós partis. Então essas informações são importantes para o nós. Como que eu conheço que o verbo está conjugado nessa pessoa? Por causa da desinência mos, que aparece todas as vezes que conjugamos o verbo na primeira pessoa do plural. Nós amamos, nós amaremos, se fizéssemos, se desejássemos. Olha como o mus sempre aparece e sempre aparecerá, porque isso é fixo, é uma parte que faz o todo. É uma desinência de número e pessoa. Então, quais são as desinências de número e pessoa dos verbos do presente do indicativo? Nós temos, para a primeira pessoa do singular, o ozinho, que aparece no final do verbo. Eu danço, eu canto, eu parto, eu bebo. Esse ozinho é uma desinência de número e pessoa. De primeira pessoa, indica que o verbo está conjugado na primeira pessoa, no eu, né? O sujeito dele é o eu. A segunda pessoa do singular é o szinho que aparece. Tu bebes, tu fazes, tu vês. Tem que aparecer o s na segunda pessoa do singular. A terceira pessoa do singular não apresenta desinência. Você ama, você bebe, você parte. Se ele fizesse, não aparece desinência. Não aparece desinência de número e pessoa. Na terceira do singular não tem. Conjunto vazio, tá? A primeira do plural é o mos. A segunda do plural é o is. E a terceira do plural é o m. São essas estruturazinhas que vão aparecer nos verbos conjugados no presente do modo indicativo. Então, vamos ver agora as desinências modo-temporais do pretérito do modo indicativo. Vou escolher aqui o pretérito imperfeito, que tem uma desinência de modo e tempo muito marcada. Vamos ver o verbo que termina pela primeira família, experimentar. Vamos ver o verbo experimentar no pretérito imperfeito do modo indicativo. Eu experimentava, tu experimentavas, ele experimentava. Nós experimentávamos, vós experimentáveis, eles experimentavam. Tirando as desinências de número de pessoa que a gente já conhece, não é? Nem sempre a primeira pessoa vai ter, não é? Nem sempre vai ter a primeira pessoa, vai ter a desinência. As outras vão ter. A segunda do singular, que é esse szinho que aparece. A terceira do singular não tem. A primeira do plural é o mos. A segunda do plural é o is. E a terceira do plural é o m. De cara, eu sei que esse verbo está no pretérito imperfeito por causa desse vá que aparece. Vamos pegar um outro verbo da mesma família. Vamos ver beijar. Eu beijava, tu beijavas, ele beijava. Nós beijávamos, vós beijáveis, eles beijavam. Na segunda pessoa do plural, o vá vai se transformar em VE. Tá? Isso vai acontecer em todos os verbos. Ó. Experimentáveis, beijáveis. Vai aparecer essa alteração na segunda do plural, que é o vós. O VA vai se transformar em VE no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, esse VA é uma desinência que indica uma informação. Que informação?
que, quando se fala experimentava, que informação está presente nesse verbo por causa dessa desinência? Que essa ação é pretérita, ela é do passado, e que nesse passado ela não se fez totalmente realizada, ela não se fez totalmente concluída, ela indica uma ação que acontecia, uma ação que tinha um hábito no passado. Ou outra leitura que se possa ter, quando alguém observou a ação realizada por uma outra pessoa, ele concluiu a ação dele e a outra pessoa continuou a fazer o que ela fazia no passado. Por exemplo, Carla experimentava um bolo. Ela, antes de eu chegar na sala, ela já estava lá experimentando o bolo. Aí eu chego e olho e vou embora. Então eu digo, Carla experimentava o bolo quando eu passei por ela. Olha, eu passei por ela. A minha ação foi concluída, mas ela ficou onde estava, fazendo o que estava fazendo. Então, indica o quê? Que ela continuou quando a minha ação acabou. Então, essas informações são trazidas por causa desse vá aí, que é uma desinência de modo e tempo. E isso vai acontecer com todas as outras formas conjugadas nesse tempo. Quando eu digo eu cantava. Então, eu cantava quando eu era criança. Então, significa que eu tinha isso como um hábito? Ou eu cantava quando a Coliseu incomodou e eu parei. Quer dizer, eu realizava essa ação antes. Se eu digo eu cantei quando a Coliseu passou, significa que quando ela passou eu cantei. E aí as duas ações se concluíram no passado. Olha que interessante. Eu cantei quando a Coliseu passou. Então vamos imaginar que esse trajeto da Coliseu ali na minha porta tenha 5 minutos. Então eu cantei quando a Coliseu passou. Então eu tenho duas leituras aqui. Ou eu cantei durante todo esse período de 5 minutos que a Coliseu passou, ou só pelo fato de a Coliseu ter chegado, eu cantei. E não necessariamente eu levei cantando todo o tempo que a Coliseu levou para passar na minha porta. Mas eu sei que existe uma diferença entre eu cantei e eu cantava, e isso é por causa da desinência de modo e tempo. Vamos ver para os verbos de segunda e terceira conjugação ainda no pretérito imperfeito. Vai acontecer uma coisa legal. Os dois verbos, tanto os verbos de segunda conjugação que terminam em ER, como os que terminam pela terceira conjugação IR, vão ter a mesma desinência de modo e tempo no pretérito imperfeito do indicativo. Vamos ver? Vamos lá. O verbo beber que eu tenho feito com ele. Eu bebia. Tu bebias, ele bebia, nós bebíamos, vós bebíeis, eles bebiam. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Observa que o IA, essa estruturazinha, ela vai aparecer em todas as formas dos dois verbos. Então, essa informação indica que o verbo está conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo, e a leitura que se tem de um texto ou de alguém que fala bebia ou partia é a mesma que eu fiz ainda há pouco com o verbo experimentava. A ação acontecia no passado, mas não foi concluída. Então, é interessante demais entender esse tópico. Tem particularidades, tem detalhes, mas a nossa mente ela é estruturada para entender a parte. Nós somos parte de um todo gigantesco chamado universo, e em cada parte existe o todo, e o todo é a soma de suas partes. O modo subjuntivo também é super interessante. A desinência de presente do modo subjuntivo é o a dos verbos de primeira família, amar, dos verbos de primeira família,
que terminam em AR, a desinência é o é. Então, se você tem amar, então que eu ame, que tu ames, que ele ame, que amemos, que ameis, eles amem. Esse ézinho que aparece em todas as formas é uma desinência de modo e tempo. Ele indica o quê? Que o verbo está conjugado no presente do modo subjuntivo. Para os verbos que terminam em ER e IR, a desinência de presente do subjuntivo é o A. Que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que bebamos, que bebais, que eles bebam. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que partamos, que partais, que eles partam. É uma regra, é algo fixo. É uma desinência de modo e tempo. Isso é tão útil que a gente usa muito frases com essa indicação de que algo aconteceria, de que algo possível aconteceria. Então, no momento que você está conjugando uma forma verbal e diz assim, é importante que, aí você quer conjugar o verbo, é importante que nós, aí você quer usar o verbo trabalhar. Então, automaticamente você já vai ter que ligar. Trabalhar termina em AR, então a desinência desse tempo é o é. Então, é importante que trabalhemos com todo o vigor, com toda a nossa energia. Vamos ver. É importante que o verbo é adquirir. É importante que adquiramos nossos bens para que não dependamos de outras pessoas. Adquirir e depender. Adquirir, terceira família, depender, segunda família. É importante que adquiramos nossos bens para que não dependamos de outras pessoas. Olha como ajuda e muito na hora de falar, dominar essas desinências. Dos verbos de primeira família, a desinência. Dos verbos de primeira família, a R, a desinência de presente do modo subjuntivo é o é, que acontece em todas as formas. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira e segunda e terceira do plural. Para os verbos de segunda família e terceira, a desinência é o a, que acontece em todas as famílias. Do pretérito imperfeito do subjuntivo, a desinência, essa é linda essa desinência, é a desinência SSE, que acontece no pretérito imperfeito do subjuntivo. Quando você ouvir ou ler formas verbais como desejasse, vivesse, amasse, produzisse, produzíssemos, produzisseis, produzissem, esse verbo está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. E o que essa desinência indica? Indica uma condição, indica uma informação que está ali sendo realizada por meio de uma condição. Se fizéssemos o que devíamos fazer, muita coisa ruim não aconteceria. Se fizéssemos, é uma condição. Então, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele traz para o verbo, através de sua desinência SSE, a informação de dúvida, que a gente coloca nesse verbo, por causa dessa desinência de modo e tempo. É por isso que o verbo está no modo subjuntivo. Que interessante. E o futuro do subjuntivo, ele tem umas desinências bem interessantes. A desinência só vai ter aqui a desinência de número e pessoa. O futuro do subjuntivo, gravem bem isso, o futuro do subjuntivo, ele usa o infinitivo pessoal. O que é o infinitivo pessoal? É um infinitivo que vai ter sujeito. Por exemplo, quando eu amar, amar é o verbo no infinitivo, só que ele está no infinitivo pessoal porque tem o sujeito, eu. Existe o infinitivo impessoal, é quando o verbo está no infinitivo, mas ele não tem sujeito. É como se eu dissesse, amar faz bem. Quem é o sujeito de amar? Não tem. Então esse verbo está no infinitivo impessoal. Esse in é um morfema, é um prefixo. Prefixo e sufixos, radical, vogal temática são morfemas. Tudo que tem informação e é parte, que faz o todo, é morfema, tá certo? Então,
quando você tem um infinitivo pessoal, ele tem sujeito. Então, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Então, imagine as desinências de número e pessoa. A primeira do singular não tem, quando eu amar. A segunda, quando tu amares, vai aparecer um ES. Essa é a desinência de número e pessoa do verbo que está conjugado no futuro do subjuntivo. ES, isso vai acontecer com todos os verbos. A terceira do singular não tem, quando ele amar. Quando amarmos, vai novamente aparecer o mos, que sempre aparece quando o verbo está conjugado na primeira do plural. Amardes, olha esse DES, que vai aparecer quando o verbo estiver conjugado no futuro do subjuntivo da segunda pessoa do plural, que é o vós. E quando eles amarem, vai aparecer um EM, que é a desinência de número e pessoa da terceira do plural do verbo no futuro do subjuntivo. Vamos ver com o verbo beber. Quando eu beber, quando tu beberes, quando ele beber, quando nós bebermos, quando vós beberdes, quando eles beberem. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Isso não muda, isso é fixo, isso é lindo, isso é desinência de verbo, uma informação importante na parte que faz o todo. Então, explicando, no modo indicativo, o presente não apresenta desinências. O pretérito perfeito também não. O pretérito imperfeito já vai ter desinências de modo e tempo, como as que eu expliquei, os verbos de primeira conjugação, a o VA e no vós o VE. Para a segunda e terceira conjugação, tem o A para a primeira e o E para a segunda e terceira conjugação. O pretérito mais que perfeito, as desinências de modo e tempo é urá, na segunda do plural, uré. Isso também acontece com os verbos de segunda e terceira conjugação. Então, conjugando para exemplificar, nós temos eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Isso é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu bebera, tu beberas, ele bebera, nós beberamos, vós bebereis, eles beberam. O futuro do presente, a desinência de modo e tempo é igual tanto para os verbos de primeira conjugação como para os verbos de segunda e terceira conjugação. Exemplificando, futuro do presente do modo indicativo: eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Eu beberei, tu beberás, ele beberá, nós beberemos, vós bebereis, eles beberão. Observe que para os verbos de primeira pessoa do singular e do plural e a segunda pessoa do plural, a desinência é o ré. Eu amarei, nós amaremos, vós amareis. Eu beberei, nós beberemos, vós bebereis. Para o futuro do pretérito, a desinência também é igual para os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. A mudança vai acontecer quando a conjugação for do verbo na segunda pessoa do plural, em que o vós vai ter a desinência de modo e tempo rie. Então, eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Eu beberia, tu beberias, ele beberia, nós beberíamos, vós beberíeis, eles beberiam. Aqui as desinências do modo subjuntivo. Para os verbos de primeira conjugação, o presente do subjuntivo é o é.
Para os verbos de segunda e terceira conjugação, a desinência de presente do subjuntivo é o a. Para o pretérito imperfeito do subjuntivo, a desinência é a mesma para os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação, é esse SSE, e para o futuro do subjuntivo, a desinência de modo e tempo é o R. No infinitivo, a desinência é o R, no gerúndio, a desinência é o NDO e no particípio é o DO. Dessas desinências, note as do pretérito perfeito do modo indicativo dos verbos. Muito interessante conhecê-las. Elas são desinências de número e pessoa. Então, vamos conjugar no pretérito perfeito para identificá-las. Com o verbo amar, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Eu bebi, tu bebeste, ele bebeu, nós bebemos, vós bebestes, eles beberam. Eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. São estruturas, como podemos ver, fixas para todas as famílias de verbos, tanto os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Quando conjugamos um verbo, por uma questão de facilidade, conjugamos com os pronomes. Mas é importante que se entenda que verbo é verbo, pronome é pronome. As formas verbais são as que estão relacionadas com o radical do verbo, independentemente de pronome. Observação 2. Os pronomes pessoais retos e as conjugações nada têm a ver com a conjugação de um verbo. Não há propriedade em conjugar um verbo com os pronomes retos ou, no subjuntivo, com as conjunções, no caso o que, o se e o quando. O presente do indicativo do verbo amar é amo, amas, ama. São essas as formas verbais do presente do modo indicativo do verbo amar. E não eu amo, tu amas, ele ama. Mais uma vez, repito, conjuga-se as formas verbais com os pronomes para uma facilidade de identificação do verbo, já que ele varia em número e pessoa. E o uso dos pronomes nos ajuda a identificar esse número e essa pessoa. O presente do subjuntivo é ame, ames, ame, e não
que eu ame, que tu ames, que ele ame. Mais uma vez, os pronomes são usados apenas para facilitar a compreensão da forma verbal. Vou terminar minha aula fazendo aqui a leitura de uns versos que eu criei a partir dos versos de Gregório de Matos. Então eu fiz aqui uma intertextualidade. Daqueles versos, eu criei outros versos. Isso é uma intertextualidade. Mas quem conhece o texto original, que é o de Gregório de Matos, vai reconhecer no meu texto, que é um texto novo, aquela informação lá do texto primário, do texto original. Qual é o texto original? O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas, se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. E os meus versos são: se fazemos a nossa parte, não nos surpreendamos do todo que a nossa parte faz. O todo sendo parte em cada parte, a parte em cada todo, toda traz. Se fazemos a nossa parte, não nos surpreendamos do todo que a nossa parte faz. O todo sendo parte em cada parte, a parte em cada todo, toda traz.